Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Não por força, nem por poder. Não depende do que nós possamos fazer. Precisamos entender o nosso papel e o papel do Espírito em nossas vidas, assim como na vida das pessoas. Lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, Deus fala ao profeta para dizer à nação. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que a gente precisa entender que todo operar, todo realizar, toda obra relacionada ao reino de Deus não está diretamente ligada ao nosso poder, conhecimento ou coisas que possamos fazer. Não se trata de darmos o jeitinho para que as coisas aconteçam, mas portas se abrem, portas se fecham segundo a vontade de Deus. Não adianta querermos impor o Evangelho, a vontade de Deus às pessoas. Elas precisam ter o discernimento iluminado. Elas precisam abrir os olhos, enxergar. Quem faz isso é o Espírito operando em cada vida. Como uma pessoa chega ao amadurecimento com o entendimento iluminado. Quem faz isso? O Espírito. Toda obra que tem que ser realizada, uma nação ser alcançada, um povo se converter, nós podemos fazer o nosso papel, assim como Jonas fez, testemunhando em Nínive. Mas quem os fez converter? O Espírito. Quem levou eles ao arrependimento? O Espírito. Que nós precisamos entender que todas as coisas acontecem pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, não pelas nossas forças, não pelas nossas convicções simplesmente. Qual o nosso papel nessa história toda, então? Nós devemos testemunhar. Precisamos ser luz. Precisamos viver neste mundo como Cristo, revelando Ele ao mundo. Vivermos conforme a vontade de Deus, sendo cartas vivas, sendo expressão de Cristo, sendo o bom perfume que revela Cristo em nossas ações. Nosso amadurecimento, nosso entendimento é nossa responsabilidade no sentido de nos submetermos à medida que vamos caminhando à vontade do Pai, deixando de fazer as obras das trevas e revelarmos as obras da luz, que expressam e glorificam Deus. A gente precisa crescer nisso, precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade de Deus e sermos instrumento de justiça neste mundo, para o revelar, para o manifestar e para o glorificar de nosso Deus. É nossa responsabilidade sermos expressão de Cristo neste mundo, entendendo que temos uma jornada de amadurecimento. E quem nos conduz neste processo de entender, de compreender, para que nós possamos, tendo sido habilitados a abandonar as obras das trevas, é o Espírito de Deus. Por isso, nós precisamos nos submeter à vontade do Pai, comprometer com essa vontade, para sermos instrumento para iluminar a vida dos outros e também para que possamos fazer a caminhada que Deus tem para nós. A gente precisa entender essas coisas e nos submetermos, sabendo que não é pela nossa força que impomos, não é pela força que realizamos e nem por nossa capacidade, mas pelo operar do Espírito nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, para que elas possam conhecer o Pai e a sua vontade, que a gente entenda, compreenda e possamos nos submeter a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.